da Secretaria-Geral da Presidência da República. Convido para compor a mesa ministro Ronaldo Fonseca, requerente dessa sessão. Senhora Clara Mendes, líder sênior do movimento Céu na Terra. Senhor Romeu Amâncio, líder sênior e assessor do movimento Céu na Terra. Senhor Matheus Neri, líder sênior e um dos gestores administrativos, jurídico e financeiro do movimento Céu na Terra. Apóstolo Alessandro Paiva, fundador do movimento Nova Geração. Convido todos a ouvir, em posição de respeito, o hino nacional.
Podem tomar os assentos. Quero convidar também para compor a mesa o senhor Samuel Dourado, líder sênior da intercessão do Movimento Céu na Terra. Convido todos agora a assistir ao vídeo institucional do movimento. Na impossibilidade da presença do presidente desta casa, o nobre deputado Rodrigo Maia, eu vou ler o discurso dele, o pronunciamento, nesse momento. O senhor presidente pronuncia o seguinte discurso. Senhoras e senhores, gostaria primeiramente de saudar o nobre deputado Ronaldo Fonseca, autor do requerimento que ensejou esta homenagem prestada pela Câmara dos Deputados ao Movimento Céu na Terra, programa cristão de evangelização que visa a transformação e ao resgate de jovens e adolescentes por meio da propagação do Evangelho. O movimento teve um início muito modesto. Eram apenas 4 jovens que clamavam por avivamento durante uma reunião na estação de metrô Arniqueiras, em Águas Claras, aqui no Distrito Federal. Após intensas e contínuas orações, eles sentiram que poderiam levar avante o projeto de congregar jovens e adolescentes em torno da Palavra de Deus. Senhoras e senhores, embora esta casa seja uma instituição laica, é legítimo registrar a ocorrência de movimentos como este que surgiu aqui, a poucos quilômetros deste parlamento. Não cabe a nós, parlamentares, fazer um juízo de valor sobre a experiência espiritual deste pequeno grupo de jovens. Podemos, por sua vez, debruçar-nos sobre os desdobramentos concretos desta experiência e verificar o lado positivo do ponto de vista social. Conhecereis a árvore pelos seus frutos, diz o Evangelho. Aquele encontro inicial no metrô de Arniqueiras resultou em muitas outras reuniões, que agregaram crescente número de jovens. O saguão do metrô logo ficou diminuto para acolher todos os que para lá acorriam, ansiosos pelo congraçamento dos valores cristãos. As reuniões foram assim transferidas para uma praça, também em Águas Claras, que hoje recebe semanalmente centenas de jovens, vários dos quais nominalmente ateus. Não é difícil imaginar o potencial transformador destes encontros. Sem dúvida alguma, neles muitas experiências já foram ressignificadas, horizontes ampliaram-se, vidas ganharam um novo sentido e motivação. Todos nós, detentores de mandato popular, temos o compromisso com a construção de um Brasil mais ético, em que prosperidade e justiça social se associem para a superação das profundas dificuldades que ainda marcam nossa sociedade. Fenômenos sociais, como o movimento Céu na Terra, desempenham um importante papel complementar ao do Estado neste processo. Os jovens integrantes deste movimento estão contribuindo para formar novas lideranças comprometidas com elevados valores morais, reserva ética sem a qual sociedade alguma pode almejar um futuro digno, pacífico e promissor. Quero, pois, em nome da Câmara dos Deputados, saudar todos os membros do movimento Céu na Terra com os votos de que perseverem neste projeto tão nobre e generoso, atraindo uma atenção cada vez maior da nossa juventude para a sua causa. Muito obrigado. Nós queremos também aproveitar para fazer referência a alguns líderes que estão nesta sessão solene.
Eu quero saudar aqui o apóstolo Manuel Ribeiro, um grande amigo, representante das igrejas em célula modelo dos 12. Muito obrigado pela presença, apóstolo. Saudar o pastor Maurício Ribeiro Coelho, representante, pastor, também representante das igrejas em célula no modelo governo dos 12, G12. Quero saudar o pastor Paulo Gonzaga, representante da Assembleia de Deus de Brasília. Quero saudar também o senhor Rivalmir Fonseca, ex-prefeito de Itaporã, Mato Grosso do Sul, irmão do nosso ministro Ronaldo Fonseca. Quero saudar o amigo Elton Marques, militar das Forças Armadas da Marinha do Brasil. Muito obrigado. Saudar também o amigo Márcio Rogério Oliveira, presidente da Cotalbras. Queremos convidar também para compor a mesa o senhor, modo de falar, mas que é muito jovem, João Paulo, idealizador, fundador e líder do movimento Céu na Terra. Quero saudar também o apóstolo Ezequias, das igrejas em célula modelo dos 12, presidente do Ministério Vencedores, que está aqui também em nosso meio. Eu quero convidar agora para um pronunciamento o apóstolo Alessandro Paiva, fundador do movimento Nova Geração. Quero se dirigir à tribuna. Bom dia a todos e a todas. Eu quero nessa manhã, em primeiro lugar, honrar o nome do Senhor, porque eu acredito que esse momento é um marco. Eu acredito que esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo onde grandes transformações estão acontecendo. Amém? Eu quero cumprimentar o deputado Paco, que Deus abençoe o Paco nessa nova jornada. Viu, Paco? Você é uma esperança para essa geração e nós acreditamos muito que o que Deus vai fazer na sua vida e já está fazendo, eu acredito que esse tempo é um tempo de honra. Quero também cumprimentar o ministro Ronaldo Fonseca. Eu quero cumprimentar a Clara Mendes. Amo vocês. Eu quero cumprimentar o Romeu. Eu quero cumprimentar o Samuel, o Mateus e o meu querido amigo e irmão João Paulo. E em nome do apóstolo Manuel, eu quero cumprimentar todos os pastores e líderes que estão aqui nessa manhã. E quero cumprimentar a cada jovem que veio aqui, que tem sido uma esperança para essa geração. Talvez nós estejamos passando pela maior transformação social do nosso país. O que está acontecendo naquela praça, na verdade, é uma igreja que decidiu perder o cheiro da religião, decidiu se desfazer das vestes da religiosidade e decidiu de uma forma muito livre honrar ao Senhor, sendo essa igreja que decidiu transformar a sua fé em obras. A igreja do domingo é a igreja da fé, e a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Mas existe uma igreja que trabalha na segunda, e essa igreja decidiu ir às praças e transformar a sua fé em obra. O que eu tenho dito a João e a toda a liderança do Céu na Terra com Nova Geração, é que Deus tem lugares de honra para nós. Mas um dia nós dissemos aos nossos jovens, por favor, abram as suas asas. Eles abriram as suas asas. Eu falei, vocês estão vendo o tamanho das asas de vocês? Estamos vendo. O tamanho da sua asa vai determinar a distância do seu voo. Voe na maior distância possível, mas volte para dormir nos lugares de honra. E o que estamos vendo hoje são jovens aliançados em honra com seus líderes, que todos eles de outras igrejas, é um movimento interdenominacional. E esse movimento, quando ele se senta naquela praça, ela traz o céu para a terra. E de uma forma muito diferente e peculiar. Por isso eu quero dizer a cada um de vocês que estão aqui, que as dezenas de países que tudo isso já chegou, e que as milhões de pessoas que já viram tudo o que está sendo feito naquele lugar, que a voz do Senhor continue ecoando de uma forma muito incrível e sobrenatural, dizendo
que lá já passaram todas as esferas da sociedade, desde as esferas de governo, a educação, a mídia, a moda, o entretenimento, o mundo dos negócios. As famílias têm ido àquele lugar para serem transformadas, e eu acredito, João, que nessa próxima jornada dos próximos 10 anos, eu acredito que o Céu na Terra vai chegar a todos os países desse planeta, e nós vamos dizer que verdadeiramente vale a pena servir ao Senhor. Esse ano é um ano de grandes transformações, João. E graças a Deus, nós decidimos, de uma forma muito peculiar e profunda, plantar uma semente de mudança no nosso país. E eu quero agradecer a cada jovem que está aqui sentado, por você decidir ser essa transformação, por você decidir ser essa voz de mudança, e por você decidir verdadeiramente transformar o nosso país, desde as suas bases mais simples até os lugares mais abastados, e nós dizemos então que o Senhor é o Senhor do Brasil. Por isso, Paco, deputado Paco, e por isso, ministro Ronaldo, eu quero agradecer a cada um de vocês por vocês terem proposto esse momento, porque eu acredito que essa geração aqui nesse lugar está sendo honrado hoje, numa casa de governo, e nós queremos dizer que o Senhor continue tudo isso, tá bom? Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe o céu na terra, que Deus abençoe a nova geração, que Deus abençoe essa jornada e que essa junção dê muito certo, tá joia? Deus abençoe, um beijão, tchau, tchau. Quero convidar agora o senhor Matheus Neri, líder sênior e um dos gestores administrativos, jurídico e financeiro do movimento Céu na Terra. Bom dia a todos. Eu quero cumprimentar o presidente dessa sessão, o deputado Paco, o ministro requerente dessa sessão, Ronaldo Fonseca, o nosso apóstolo Alessandro Paiva e todos os integrantes da equipe do Céu na Terra que estão compondo a mesa nessa manhã, além de todos os presentes. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui nessa manhã, participando dessa sessão em homenagem ao Movimento Céu na Terra, um projeto qual tenho tido a oportunidade e a honra de estar à frente juntamente com os meus demais amigos de equipe. Em segundo lugar, quero agradecer ao ministro Ronaldo Fonseca, requerente dessa sessão, por todo o carinho e amor que tem por nós, e aproveitando, quero agradecer ao João Paulo, que foi a pessoa que Deus levantou para estar à frente do Céu na Terra. Agradecer a confiança, a credibilidade, amor e carinho que tem por mim e por todos que estão aqui hoje. O fato de o Céu na Terra estar sendo homenageado aqui, em uma das casas do Congresso Nacional, que nada mais é que o titular do Poder Legislativo, só demonstra que o que temos feito em Águas Claras tem sido relevante para a nossa sociedade. O fato de estarmos aqui hoje é motivo de muita alegria, pois em meio aos problemas políticos que temos passado, temos a convicção e cremos que Deus está no controle. Ele está levantando homens e mulheres que têm um caráter como o de Cristo, que realmente são cristãos, que querem fazer a diferença, que querem ser relevantes na esfera política e outras esferas sociais. Por mais que uns acreditem que o poder corrompe o homem e que, com isso, cristãos não devem se envolver com a política para não se corromperem, Deus está levantando uma geração que foi regenerada não de semente corruptível, mas incorruptível, segundo 1 Pedro 1:23. E essa geração fará um rebuliço na nossa nação, fará a diferença aqui dentro dessa casa e em outros lugares de poder, assim como levantou José para governar o Egito, que era um reino pagão, assim como levantou Daniel na Babilônia, entre outros governantes que ele levantou e que não tiveram receio de exercer tais cargos políticos, pois eles tinham convicção de quem eles eram em Deus e foram relevantes para a sua geração. Cadê os homens de Deus que farão a diferença na nossa nação, exercendo qualquer cargo político, qualquer cargo de poder, sem se corromper? Mostrando que aqui não existe corrupção, mostrando para o mundo que o Brasil é a nação de Deus. Muitos sabem do seu chamado político, mas se escondem por medo de serem julgados, por receio de se corromperem. Mas se você tem um caráter de Cristo, a identidade de Jesus, você não será corrompido. Muito pelo contrário, você será uma ferramenta para que outros possam conhecê-lo. Conhecer o seu infinito amor. Por isso, não fuja do seu chamado, levante-se, pois não adianta reclamar
e falar que o Brasil não tem futuro, sendo que você não se levanta, não sai da sua zona de conforto para ser a diferença naquilo que Deus chamou para ser. Tenho fé de que Deus tem levantado em nosso meio jovens que colherão aquilo que a geração passada plantou em lágrimas. Ser forte e corajoso. Ele está com todos nós. Obrigado pela oportunidade. Quero convidar agora o senhor Samuel Dourado, líder sênior da intercessão do movimento Céu na Terra. Bom dia. Primeiramente, eu quero honrar a Deus, em primeiro lugar, pela oportunidade de vida. Quero honrar também ao João Paulo, nosso amigo. Nós cremos que Deus levantou ele para estar à frente de tudo e ele impactou todos nós da equipe com o seu amor. Gostaria de honrar o tio Paulo, pai do João Paulo também, que se não fosse por ele, nós talvez não teríamos alcançado tanto. Queria agradecer também e honrar a vida da tia Josi, a mãe do João Paulo. Ela não pôde estar aqui, ela também faz muito parte disso. Gostaria de honrar a presença de todos. Gostaria de honrar também a presença dos pais aqui presentes. Gostaria de honrar a minha mãe, que veio aqui hoje também. E gostaria de honrar também a todos os membros da equipe. Gabriel, meu primo, Clara Mendes, Fernanda Amandio, Daniel Marra, Matheus Ruaro, Matheus Neri, Gabriel Burdon, Júlio e o Felipe Firmo. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de falar para que se alguém aqui não acredita em Deus, você tem que reconhecer os fatos. Mesmo você não acreditando no que nós acreditamos, você tem que reconhecer que algo está acontecendo naquela cidade. Números de suicídios diminuírem em uma cidade que só está crescendo não é normal, não é natural. Jovens se entregando a Jesus, se entregando a uma fé naquela cidade, jovens que não acreditam em Deus e não tem nada a ganhar com isso, a não ser algo espiritual, não é normal. Eu gostaria de ler um testemunho de uma jovem, uma das várias, que desistiu do suicídio após ir em uma das reuniões do Céu na Terra e após receber uma oração. O nome dela é Ana Borges, ela autorizou falar sobre o nome dela e autorizou nós lermos isso. Oi, bom dia. Então, pensei em procurar você ou alguém do Céu na Terra para conversar ontem na conferência do Nova Geração. Mas fiquei com muita vergonha e, na realidade, eu só queria dizer que por muito tempo eu tinha muitos pensamentos de se nada der certo, eu vou me matar. Para que eu sirvo? E de um tempo para cá comecei a frequentar o CNT. E ontem de tarde, quando vocês estavam orando com todos, você orou por mim. E todo esse pensamento foi embora. E agora eu só tenho a agradecer. E eu quero dizer que se isso não toca você, se isso não te comove, se isso não busca mudança em você, uma jovem que iria se matar, uma jovem que tem todo um futuro pela frente e agora desistiu, tem alguma coisa errada. Se você não ama os seus familiares, se você não ama as pessoas que estão próximas de você, você tem que se comover com um caso que também poderia acontecer com você. Nós temos um caso, João Paulo vai falar sobre isso, algo muito próximo da gente, e isso é um dos porquês de nós lutarmos tanto por isso. Eu gostaria também de agradecer ao ministro Ronaldo Fonseca pelo convite, ao deputado Paco, ao presidente dessa casa que está ausente, o Rodrigo Maia. Gostaria de agradecer a todos pela oportunidade e deixar uma mensagem para vocês. O maior revolucionário de todos os tempos se chama Jesus Cristo. Todas as sociedades, todos os países mudaram por causa dele. E até hoje ele tem mudado. A mensagem que ele deixou é viva e é clara e é desejável. Eu gostaria de convidar a todos a conhecer esse homem, a história dele, tudo que ele deixou aqui na terra e tudo que ele está fazendo. Nós somos frutos dele. Gostaria de agradecer a Deus por tudo isso, por eu fazer parte disso. E honrar a presença de todos. Muito obrigado.
Quero convidar agora o senhor Romeu Amâncio, líder sênior e assessor do movimento Céu na Terra. Bom dia. Em nome do Céu na Terra, eu cumprimento a todos desta casa. Agradecemos primeiramente a Deus, ao ministro Ronaldo Fonseca. Quero honrar a vida do João Paulo, que acreditou nesse movimento desde o seu chamado com Deus. Ao deputado Paco, professor Paco, aos ilustres representantes dessa casa e os demais presentes. O reconhecimento que recebemos dos nobres parlamentares encontra-se alinhado ao propósito pelo qual nos empenhamos, enquanto os cristãos operantes, em sermos instrumentos do reino na transformação da sociedade. O momento histórico que temos vivido em Águas Claras é muito inédito. A cada reunião nos deparamos com jovens carentes de amor, e tal carência reflete em toda a sociedade. Muitos sofrem com disfunção familiar, depressão, pânico, ansiedade, baixa autoestima, dependência química, abandono, abuso sexual, preconceito religioso, preconceito de gênero e muitas questões sociais e emocionais. São jovens com uma bagagem de vida permeada por muito sofrimento e, na maioria das vezes, desacreditado na vida, buscando soluções imediatas no suicídio. A partir do contato com as reuniões e com todo o envolvimento da nossa equipe, os participantes se sentem acolhidos, amados, ouvidos, abraçados, orientados e admoestados na palavra, com base na vida de Cristo Jesus. Aprendem os princípios básicos do reino: amar a Cristo, amar ao próximo e obediência aos pais. Assim, uma nova proposta de vida em Cristo Jesus é apresentada e muito aceita por todos os participantes. Se identificam com a verdade do Evangelho e o resultado tem sido muito incrível. Temos comprovado a redução do índice de suicídio em Águas Claras, que antes era altíssimo. Resgate da dignidade, identidade, relacionamento e sonhos restaurados de toda uma geração. O reflexo do movimento em todo o seio social é notório. Famílias restauradas, jovens com transformações comportamentais saudáveis, resultando em aproximação de toda a família. Pai, mãe, irmãos, tios. Integração parental é visível. O que antes era disfuncional torna-se relacional. E isso é lindo de se ver. A nossa gratidão a Jesus excede todo o entendimento humano. Temos consciência de que há um caminho muito maior a ser trilhado em benefício da sociedade. Porém, por crermos que o autor do Céu na Terra Movement é o próprio caminho, a verdade e a vida, a ele todo o mérito, transformar essa geração numa geração saudável, feliz, plena em sonhos e atuante. Muito obrigado a todos. Eu quero aproveitar para registrar também no nosso meio a presença do senhor Wagner Rodrigues, secretário de Estado de Trabalho do Distrito Federal. A presença da pastora Rivane Lucena, a presença da senhora Regina Lacerda, presidente do Podemos Mulher do Distrito Federal. Quero convidar agora para o pronunciamento a senhora Clara Mendes. É até difícil falar senhora, né? Senhora Clara Mendes, líder sênior do movimento Céu na Terra. Bom dia. Primeiramente, eu quero cumprimentar o presidente, deputado professor Paco, cumprimentar e agradecer o ministro Ronaldo Fonseca pelo convite e por essa honra. Cremos que dele, por ele e para ele são todas as coisas, e tudo glorifica a ele, tudo aponta para ele. E o que estamos vivendo aqui nessa manhã, mais do que um marco, mais do que um evento, ou a imagem do céu na terra, isso tudo glorifica o Pai. E estamos também certos de que a glória dele não será dividida com nenhum de nós.
Então, tudo isso é para Ele, estamos gratos. Então, é por isso que estamos aqui esta manhã. Quero também cumprimentar e agradecer os meus colegas de mesa, de vida, de jornada. Honrar e agradecer a vida do João Paulo por ter se posicionado. E, através da vida dele, o Senhor nos ensina que mais do que idade, mais do que maturidade, Deus só precisa de um coração disposto e alinhado com o propósito dele, que foi o que gerou e nos oportunizou de viver um pouco do que temos vivido. A igreja, ela é mais do que 4 paredes, a igreja é mais do que placas, igreja é além do que é religião. A religião talvez pode trazer um abismo entre Deus e o homem, mas cremos que Cristo traz essa ponte com Cristo Jesus, e isso é o suficiente. Em Atos 17, no versículo 24, diz: O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mão de homens como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Como igreja, nós temos manifestos, sabe? A gente tem se unido naquela praça para manifestar uma face da igreja, a qual Jesus disse: Ide por todo o mundo e levai o evangelho em todas as nações. E estamos reunidos naquela praça todas as terças-feiras, levando o reino de Deus e manifestando quem Ele é, além das 4 paredes, além de denominações ou tudo aquilo que podemos ter. A igreja, ela está aqui para servir o mundo. A igreja está aqui como uma casa, uma cidade, colocada no mais alto monte para manifestar a luz de Deus sobre a terra. Estamos aqui para andar juntos, sabe? A igreja, ela quer servir o Estado. A igreja está aqui para trabalhar socialmente, culturalmente e, acima de tudo, apontando quem Cristo é para o mundo. Existe um propósito muito maior do que essas reuniões de terça-feira. A árvore é conhecida pelos frutos e os frutos evidentes de que estamos sendo mostrados através de dados, através de transformações sociais e culturais que estamos causando e impactando Brasília. Não começou agora, começou em gerações anteriores. Estamos vivendo frutos dessas orações. E também cremos que isso é um início. Isso é o início de algo maior que está por vir. Não só marcando a história, mas construindo algo eterno e que ecoará por toda a terra. Obrigada. Quero convidar agora o senhor jovem João Paulo, idealizador, fundador e líder do movimento Céu na Terra. Primeiramente bom dia, mas primeiramente quero honrar a Deus. Deus mudou minha vida, me tirou do crime, me tirou das drogas, me tirou da mentira, da desobediência aos pais. Quero cumprimentar aqui o deputado Paco, professor. Quero cumprimentar também o ministro Ronaldo Fonseca, que é pai de uma grande amiga. O meu pai, o cara que sempre lutou por mim. Minha mãe não está aqui hoje, por alguns motivos, mas logo, logo estará. Quero cumprimentar todos os pais que estão aqui representados, pais de amigos, e também minha equipe maravilhosa, Samuel, Matheus Neri, Fernanda Mandi, Daniel Mar, Gabriel Bordon, Matheus Ruaro e etc, etc. Minha irmã Aline, amo você. Bom, eu acho que praticamente tudo foi falado, eu vou só tentar complementar. O Céu na Terra começou com uma única missão de vermos Águas Claras, primeiramente, como sede das nossas reuniões, futuramente Brasília e Brasil. Começou com Águas Claras, depois que eu perdi uma irmã para o suicídio. Quando perdi uma irmã para o suicídio, minha irmã mais velha, nasceu um desejo no meu coração. Deus colocou uma fome no meu coração, um desejo no meu coração de ver Brasília sem nunca mais ter o suicídio. E eu digo isso para vocês com muita fé e convicção de que nós vamos ter Brasília como sede de um lugar no Brasil que nunca mais veremos o suicídio da forma que está.
Isso já começou a ser diminuído, tem canais de comunicação distribuindo isso de uma forma grandiosa e isso vai apenas se intensificar. O meu sonho é que o Brasil seja reformado. Reformado por quem? Cristãos apaixonados por Jesus, homens justos, homens que têm como principal fundamento não ideologia X ou Y, mas uma ideologia que está nas Escrituras Sagradas. A Alemanha, antes de 1200, era uma. Depois de 1200, se tornou outra com John Hus, Martinho Lutero em 1300. Escola pública só existe porque aconteceu uma reforma com Martinho Lutero, um homem que seguiu as Escrituras acima de tudo em 1300, 1400. As 4 principais faculdades dos Estados Unidos da América foram faculdades fundadas por cristãos que amavam a Deus e amavam as Escrituras. Princeton, William Mary, Yale e faculdade de Harvard. Harvard foi fundada por um pastor. A maior faculdade da Suíça, Universidade de Genebra, fundada por um homem que seguia as Escrituras Sagradas como fundamento principal para suas ideologias e, consequentemente, ações, foi o cara chamado Ulrich Zwingli, ali em 1200. William Shakespeare só veio a se tornar um norte para a arte porque John Wycliffe e William Tyndale se levantaram na Inglaterra para reformar a sua nação. Bom, eu não tenho mais tempo, mas eu queria deixar essa breve mensagem de forma sucinta. Tem 2 minutos ainda? Então, é porque eu falo muito rápido. Eu queria deixar, então... 2 minutos? Então, eu queria deixar de forma breve e sucinta que eu creio que o Brasil vai ser transformado. Saiu uma pesquisa agora, eu não tenho os dados aqui, então eu não vou chutar o dado, mas eu sei que tem esse dado, e eu sei que a maioria, que mais de 60% dos adolescentes e jovens do Brasil hoje não querem mais ficar no Brasil, querem ir para outro lugar. Por quê? Porque eles não têm mais esperança sobre a nossa nação. Porém, eu tenho convicção muito grande que o Brasil vai ser transformado e esse número vai diminuir. E que lá na frente... E que lá na frente, esse número de jovens que hoje querem sair para morar em outro país, eles vão querer morar aqui. É isso. Muito obrigado. E é isso. Ok. Quero convidar agora para o pronunciamento o ministro e deputado Ronaldo Fonseca, requerente dessa sessão solene. Quero, primeiramente, cumprimentar o deputado Marcos Paco, parabenizá-lo por assumir o mandato e, por Deus, estreia o mandato, conduzindo na presidência dessa sessão esta homenagem, esta justa homenagem ao movimento Céu na Terra. Quero cumprimentar também meu amigo João Paulo, que acabou de usar a palavra. João Paulo, já conheço ele desde quando usava calça curta, né? Já há algum tempo, e é uma alegria tê-lo aqui. Depois farei referência novamente. Cumprimentar a Clara Mendes, essa jovem, pela fala vocês viram, uma menina comprometida com Deus, comprometida com esta cidade, comprometida com o ideal. Ela é líder também do sênior do Movimento Céu na Terra. Quero cumprimentar também o senhor Romeu Amâncio, líder sênior e assessor do Movimento Céu na Terra. Cumprimentar o Matheus Neri, líder sênior e um dos gestores administrativos e jurídicos financeiros do Movimento Céu na Terra. Cumprimentar também o apóstolo Alessandro Paiva, um jovem ainda, que lidera uma igreja aqui na nossa cidade e também realiza um trabalho bonito, excelente, especialmente com os jovens. Cumprimentar também o Samuel Dourado, líder sênior da intercessão do Movimento Céu na Terra, e cumprimentar cada um dos senhores e senhoras presentes aqui nessa sessão. Eu queria pedir licença para vocês, antes de eu fazer referência ao porquê
que fiz questão de reivindicar esta sessão solene, eu queria fazer algumas reflexões, que acho que é um momento propício, já que hoje inicia a campanha eleitoral no Brasil. Percebem vocês que meu nome não está posto como candidato a nenhum cargo eletivo nessas eleições. Eu tenho pelo menos 3 motivos para justificar por que o meu nome não está posto nesta eleição com nenhuma candidatura. O primeiro motivo é porque sempre defendi 2 mandatos eletivos para um cargo. Quem me acompanha sabe que 2010, 2014, tenho 2 mandatos de deputado federal. Eu sempre disse, preguei, que não acredito no político profissional. O grande problema do Brasil é o político profissional. Só acredito na política se for feita por ideal. Portanto, sempre defendi 2 mandatos apenas para qualquer cargo. Portanto, 2 mandatos de deputado federal. Restaria para mim agora um mandato para um cargo majoritário. O governador, o vice-governador, o senador. Ocorre que, nesta casa, eu fui contrário e votei contra, discursei contra e lutei para não passar o financiamento público de campanha política. Sou absolutamente contra. Não é possível um país como o Brasil que falta dinheiro para a educação, falta dinheiro para a segurança, falta dinheiro para a saúde e outras coisas mais importantes para a sociedade. Nós vamos colocar quase, aliás, se você contar com o fundo partidário, mais de 2 bilhões de reais. Nós vamos gastar para as pessoas fazerem política no Brasil. Aliás, os partidos que vão receber esse dinheiro de impostos são os partidos, os que mais vão receber são os partidos da Lava Jato. Vocês acham que eles estão preocupados com Lava Jato? Vocês acham que estão preocupados com corrupção? Se eles têm dinheiro de impostos para manter as suas campanhas? Bom, por coerência, se eu fui contra, eu não poderia ter uma candidatura majoritária, porque eu estaria em absoluta desvantagem, porque eu não iria utilizar dinheiro público, portanto, não teria dinheiro para a campanha. E eu lutei para que tivéssemos menos dinheiro e mais ideias e mais projetos nessa eleição. E um terceiro e último motivo, não menos mais importante do que os que já citei, é porque sou pastor de igreja. E como pastor de igreja entendi que não dava para conciliar um mandato majoritário, porque eu não tinha medo de perder, eu tinha medo de ganhar. E conciliar o mandato majoritário com o pastoreio da igreja, o pastorado da igreja. E eu optei em ficar com a igreja e ser pastor de igreja. E não me dispor para qualquer cargo majoritário aqui. Essas são as razões pelas quais o meu nome não está posto nesta eleição. E nós começamos agora a campanha política, e vocês vão ver agora um festival de mentiras, um festival de hipocrisia, inclusive aqueles que se dizem cristãos, porque eu não acredito em político cristão que está nas páginas policiais dos jornais dessa cidade. Eu não acredito em político cristão que não tem caráter e que quer enganar o povo e se apresentar como uma opção para os evangélicos dessa cidade, se já com o mandato provaram que não merece a nossa confiança. É lamentável isto. Saio da vida partidária, não porque perdi uma eleição, saio por uma opção, apenas isso. Faço referência agora à razão pela qual reivindiquei a esta casa como deputado federal, estou licenciado, para poder assumir como ministro, eu tive que me licenciar do mandato, não renunciei, estou licenciado. Mas reivindiquei ao presidente desta casa
este momento para nós prestarmos homenagem, João Paulo, ao céu na terra. E aqui aproveito para fazer referência da Viviane, a minha filha, que não está presente aqui, porque está fora do país, de uma viagem. Mas essa ideia nasceu também com a Viviane, e eu liguei para o João Paulo, porque eu tenho acompanhado o João Paulo e esse movimento. Moro em Águas Claras, então toda terça-feira eu passo ali, eu saio daqui meio tarde, e eu vejo aquele movimento. E dizer para o Brasil, neste momento, nós estamos na Casa de Leis, nós estamos aqui no Parlamento brasileiro. E eu fiz questão, João Paulo, de trazer para cá, para esta sessão, esta homenagem ao céu na terra, porque eu acredito, primeiro eu acredito nos jovens. Ver vocês aqui, esses jovens, dê uma olhadinha nesta mesa, ver esses jovens com um ideal, com uma visão, querendo transformar a vida, mudar a história de pessoas, mudar o Brasil. É isso que nós precisamos. E nós mais velhos, embora me considero jovem, nós mais velhos temos que empurrar esses jovens. São esses jovens que vão estar conduzindo o Brasil daqui para frente. A segunda razão é porque este parlamento precisa reconhecer, este parlamento precisa assinar embaixo e dizer quem são os jovens desta nação, que não precisam de drogas para fazer a cabeça, não precisa de drogas para fazer a cabeça, não precisa sair do armário para ser aplaudido pela sociedade, não, são moças e rapazes que acreditam que com Deus no coração e Deus na cabeça, eles são capazes de se declararem e dizerem que são felizes, que são realizados, que têm paz no coração. O Brasil precisa olhar para esses jovens. Nós estamos agora comemorando 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nada mais justo do que numa homenagem como esta dizer: isto aqui é direitos humanos. Isto aqui é defender a dignidade da pessoa humana. João Paulo, eu quero lhe incentivar. Continue. Você tem muito futuro, a Clara e os demais jovens aqui. Você tem muito futuro. Agora eu queria lhe fazer um pedido, João Paulo. Tome muito cuidado, porque os lobos vão te cercar. Os lobos vão olhar para você e dizer: João Paulo é o cara para a política. É o cara que pode mudar o Brasil pela política. Não, a política não muda o Brasil. A política não muda o Brasil. A política se esforça para tentar fazer um Brasil melhor. O que muda o Brasil foi o que você disse aqui. São jovens, são adolescentes, são vidas transformadas por Deus. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, João Paulo, continue tirando os jovens das drogas, continue tirando os jovens da opção do suicídio, como você disse aqui. Continue sendo instrumento, continue sendo bênção. Não perca o seu ideal. E a política no futuro? Tá bom, no futuro você pode, eu também passei pela política. Não tem nenhum problema nisso. Mas agora, meu jovem, concentre naquilo que Deus colocou no seu coração. Concentre nesta chama que Deus acendeu e essa semente que Deus plantou. Por enquanto está em Águas Claras, mas eu acredito que expande pelo Brasil, expande por Brasília, expande pelo Brasil. Conte comigo, conte com o meu apoio. Eu pedi à Polícia Militar que acompanhasse vocês. A Polícia Militar já fez um relatório, não muito satisfatório. Qual foi o relatório que a Polícia Militar fez? Precisa tirar esses meninos daqui. Por que precisa tirar daqui? Não cabe mais, tem que dar um jeito, está tendo problema. Eita. Bom, então, me falaram que a Polícia Militar fez esse relatório. Então agora eu vou começar com o comandante da Polícia Militar e dizer: agora o senhor dá a solução. Tem problema, o senhor dá a solução. Para onde é que nós vamos? É para o parque da cidade? Lá é grande, onde é que nós vamos? Então tem que arrumar um lugar maior para o céu na terra. Até porque o espaço da terra para caber o céu, a terra é muito pequena. Parabéns a todos.
Quero aproveitar, depois desse discurso caloroso do nosso ministro Ronaldo Fonseca, citar também, registrar a presença da minha família. Todos nós aqui sabemos que a família, de fato, é a base dessa sociedade, por isso que há uma investida tão grande contra a família, porque desmoronando a família, desmorona a sociedade. Então, quero citar a mulher que me faz feliz, minha esposa Renata, que está aqui, minhas filhas Amanda e Ana Júlia, meu pai, que é um dos grandes responsáveis por eu estar aqui, meus irmãos, que aqui estão também, e os amigos que vieram aqui, deputado Ronaldo, nós convidamos algumas pessoas para estarem aqui, e obrigado pela presença de cada um de vocês. Eu vou fazer um pronunciamento também, informal até. Eu queria que realmente os jovens falassem, porque às vezes eu não me considero tão velho assim, porque nem o Ronaldo se considera, então... Eu sou professor de português, eu coloquei assim, nem o Ronaldo, ele já está reclamando aqui, nem o Ronaldo por quê? Ok, mas eu quero citar alguns pontos que eu considero muito importante, falando agora como deputado. Deus me deu o privilégio de estar aqui. Eu gosto de sempre ressaltar, João Paulo, que se tem algo que nós não podemos perder nunca, é a gratidão. A essência do Evangelho está na gratidão. Você agradecer às pessoas que, de fato, agradecer àqueles que levam. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Ninguém. Nós fomos criados para viver em comunidade. Nós somos criados para viver em relação ao outro, e essa também é uma das essências do Evangelho. Ama o teu próximo como a ti mesmo. E nós temos que ser gratos. Eu assumi o mandato nesta semana. Uma essência do Evangelho também, a fé. Eu participei de uma eleição em 2014 e todo mundo me falava, eu nunca tinha tido nenhuma experiência política, zero praticamente. Nunca tinha colocado sequer um adesivo de político num carro meu. Mas, por um propósito, eu decidi me candidatar. E as pessoas falavam, mas você vai se candidatar e logo para deputado federal? Isso é algo impossível, não é assim que funciona o sistema político. Eu ouvia muito a palavra impossível. Eu ouvia muito também uma palavra que você citou aqui, mas de outra forma. Você citou a questão do suicídio, que, graças a Deus, graças a um trabalho que vocês têm feito, diminuiu nessa região, e os dados que o João Paulo citou aqui da questão da diminuição da violência é real. Nós não podemos nos guiar exclusivamente pelo que a imprensa diz, porque e outras pessoas, até políticos mesmo, que têm outros interesses, mas os índices de violência no Distrito Federal de fato diminuíram. Se a própria imprensa noticiou, a Folha de São Paulo noticiou, o Estadão noticiou, que o DF foi a unidade da federação que houve decréscimo na taxa de homicídios, enquanto em todo o país praticamente subiu. Para nossa tristeza, em todo o país subiu, mas o DF registrou decréscimo. E isso é real. Você pode aplaudir por isso? Porque nós não podemos nos perder no meio das notícias ruins. Nós somos luz, nós somos sal. Nós não podemos nos tornar iguais. Quando você tem um conselho bíblico, não tomem a forma deste mundo, não vos conformeis, não é conformar. Me desculpe que eu também sou professor de português, então eu busco o sentido das palavras. Não vos conformeis com este mundo não significa você se sentir conformado, resignado. Não tomem a forma deste mundo. Conformar é tomar a forma de. Então não tome a forma, João Paulo, clara, não tome a forma desse mundo. A forma desse mundo é quanto pior, melhor. É ver o mal se alastrando, as notícias ruins. Mas nós temos notícias boas também, mesmo em meio ao lamaçal que muitas vezes nós nos encontramos. Então, de fato, houve essa diminuição no número de homicídios. Eu quero citar também algo que aconteceu quando eu fui administrador do Plano Piloto. Eu tinha uma preocupação muito grande com o setor comercial sul, e há muitos jovens jovens católicos, que fazem um trabalho muito bonito ali no setor comercial sul há muitos anos. Muitos anos. Eles fazem um trabalho de assistência às pessoas, aos moradores de rua, pessoas em drogadição naquele lugar. E eu me incomodei bastante com a situação do setor comercial sul. Primeiramente, eu fui secretário de Estado de Desenvolvimento Social,
comecei a desenvolver um projeto para ser aplicado ali, mas não consegui aplicar o projeto, porque fui destacado para a administração do plano piloto. Mas lá na administração do plano piloto, eu me importei com aquele setor e falei, esse setor precisa mudar. Reuni 12 órgãos do governo, numa articulação, e nós precisamos fazer algo. E instituímos ali um programa chamado Centro Legal, de Revitalização do Setor Comercial Sul. Isso foi no finalzinho de 2015, início de 2016. 10 meses antes da minha gestão, naquele lugar, 8 homicídios, João Paulo, no lugar, 8 homicídios só no setor comercial sul. Em Brasília, estamos falando para todo o Brasil, setor comercial sul é o coração de Brasília. Circulam por ali diariamente 250 mil pessoas, junto com a rodoviária do plano piloto, coração de Brasília, circulam por ali 750 mil pessoas, e às sextas e segundas e sextas, 1 milhão de pessoas circulam por aquele lugar. E no setor comercial sul, 8 homicídios em 10 meses. Nós assumimos a administração, instituímos uma política pública em conjunto com diversos outros órgãos do governo, Secretaria de Trabalho, Secretaria de Cultura, Nova Cap, vários órgãos, e nós conseguimos um feito. Dentro do programa Pacto pela Vida, nós conseguimos zerar os homicídios no setor comercial sul. Eu passei 21 meses naquela gestão, e eu falei, onde nós estivermos tem que haver vida, João Paulo. Então, nós passamos 21 meses sem nenhum homicídio e, desde então, não houve nenhum homicídio. Quer outro detalhe? Nós tivemos um caso em Brasília de um viaduto que caiu, certo? No coração da capital. E você pode observar que não houve sequer uma vítima. Você pode aplaudir por isso? Não era para ter caído o viaduto, mas nós vimos ontem uma notícia de uma ponte que caiu e várias pessoas morreram no outro país, não me lembro exatamente, Itália, uma ponte caiu. Nós tivemos uma ponte, um viaduto que caiu no coração de Brasília, num horário comercial, e não houve sequer uma vítima. Agora, quando eu falo, não é só de morte, eu estou falando nenhum arranhão. E as pessoas, naquele momento, eu não estava mais na administração, mas acompanhando, porque eu trabalho por essa cidade, acompanhando aquele, as pessoas mandavam pelo WhatsApp, chegaram tantos no hospital de base, chegaram os fake news, que é algo que vocês que são jovens e que têm valores, têm que combater, a questão da proliferação da mentira, não é verdade? Você falou uma coisa interessante, João Paulo, que Deus te libertou da mentira, e muita gente está querendo viver pela mentira, daí os fake news, e as pessoas falavam, o hospital de base está completamente lotado de pessoas, chegando toda hora pessoas feridas, o acidente do viaduto. E eu imediatamente liguei para a Defesa Civil, liguei para o Corpo de Bombeiros, liguei para a Polícia Militar, para os comandantes, para as pessoas responsáveis, e eles me falaram, Paco, zero de verdade nisso aí, nenhuma vítima. Vocês concordam que é inacreditável? Sabe por quê? Porque passou alguém por aquele lugar que declarou que essa cidade é do Senhor Jesus. Eu quero dizer para vocês que a própria Bíblia fala sobre isso, que muitas pessoas são chamadas, nós temos vários chamados. O conselho do deputado Ronaldo Fonseca, o ministro, para você, João Paulo, e para vocês líderes, é muito pertinente. Fique naquilo para o qual você foi chamado. Você foi chamado, fique naquilo. Agora, existe o chamado também para a política. No tempo certo, no momento certo, eu tenho 44 anos, entrei para a política com 40. 39 anos praticamente. Então existe o tempo certo para aquelas pessoas que têm um chamado. Por quê? Porque todas as áreas que a igreja se recusou a governar, alguém resolveu governar contrário aos interesses da igreja. Porque no Salmo 24 diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude. Plenitude significa, João Paulo, Clara, Samuel, tudo. Plenitude significa tudo. Salmo 24. Então, aqueles que têm o chamado, eu faço um apelo para os jovens que têm um chamado. Você tem que ter isso como um propósito e não como uma proposta. É um propósito. Que entrem na política, não tem a ver com vocês nesse momento, viu? Mas para os jovens que tenham esse chamado, que entrem, porque todas as áreas que nós nos recusamos a governar foram governadas por outras pessoas, contrárias ao que nós pensamos, contrárias aos nossos valores e contrárias àquilo que é bom para
para a cidade. Entre nas artes. A igreja precisa estar presente nas artes. Jovens, vocês precisam estar presentes nas artes. Por que as artes? As artes de quem? Quem criou as artes? Quem criou a literatura, a dança, a pintura? Quem criou o teatro, a dramaturgia? Quem criou isso? Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Então, jovens têm que estar nas artes, têm que estar na música, e cada vez mais na música. Tem que estar na mídia, na comunicação, poder de comunicação. Tem que estar em todas as áreas. Não se recuse a governar. Em 1930, os produtores lá em Hollywood resolveram chamar, a questão do cinema, resolveram chamar pastores para fazerem roteiros dos filmes. Olha, vocês têm muita história. O ministro Ronaldo Fonseca é uma pessoa muito bem-humorada e que tem muitas histórias. Então, pastores convivem com as pessoas, têm histórias, e queriam roteirizar isso. Sabe o que a igreja falou lá atrás, João Paulo? Cinema é do diabo. Cinema não tem nada a ver com a gente. Entregaram algo que Deus criou, porque Ele que deu inteligência para as pessoas, entregaram lá atrás, porque falaram, isso não é de Deus. Entende? E olha o que nós temos no cinema hoje em dia. Então, não se recuse a governar algo que for entregue a você. Nós temos um desafio muito grande como cristãos. Primeiro, não deixar que a nossa fé atrapalhe a nossa visão de uma igreja comunitária, de uma presença na comunidade. A igreja precisa trazer resultados concretos para a comunidade. E o Céu na Terra está fazendo isso em águas claras. É resultado concreto na sociedade, poupando vidas, melhorando a cidade, dando um ânimo para aquela cidade. Então, essa é uma igreja comunitária, né? Pessoas presentes na comunidade, presentes na política, jovens. Eu falo para as minhas filhas, tem que estar presente na política, porque aqui existe o fator da decisão. Mas, claro, se houver esse chamado. Nós estamos vivendo um momento, nessa semana, nós estávamos discutindo nessa cidade, no país, o aborto. Veja bem, as pessoas decidindo se alguém pode ou não matar uma criança. A que ponto nós chegamos? Isso não era nem para ser mencionado. Não era nem para ser mencionado. Agora nós temos a alta corte do país, 11 ministros que estão ali com dinheiro público. Porque os salários, de onde vêm os nossos salários? Vem de vocês, vem de cada um de nós. Discutindo se uma pessoa pode ou não matar uma criança. Ah, mas não é uma criança ainda, até 3 meses de gestação não é uma criança. Considera a vida uma bactéria lá em Marte e não considera a vida um embrião com 3 meses? Ah, mas é uma questão de saúde pública. Existe algo na filosofia chamado axiologia, teoria crítica dos valores. Uma sociedade ela tem que decidir o que é um valor para ela, o que tem um valor. Qual é o valor? O direito da mulher, certo. Nós valorizamos as mulheres. Se tem um lugar em que as mulheres são valorizadas e têm voz, é nas igrejas cristãs. Aliás, todos. As pessoas confundem e falam assim, o Estado é laico. Mas o que significa laico? O Estado de fato é laico, foi lido aqui hoje. Mas o que significa laico, João Paulo? Laico não significa que ele é ateu. Laico significa o seguinte, o Estado tem liberdade religiosa. Qualquer pessoa nesse país pode professar a religião que quiser. Só que as pessoas colocam para a gente que o Estado é laico é o seguinte, evangélicos, não se manifestem, cristãos, não se manifestem. Aí muitos cristãos estão envolvidos nisso aí. Lá, João Paulo, quando alguém te fala isso, fala assim, olha, laico, você sabe o que significa laico? Laico é leigo, não existe aqui uma religião oficial que deva ser professada por todas as pessoas. Pelo contrário, num país que é majoritariamente cristão, todos têm liberdade de professar a fé que queiram. Agora, pega outros países que têm uma religião oficial e veja, pega um país islâmico e veja se você pode professar a sua fé cristã. Vocês estão me entendendo? Então, o Estado é laico, mas significa que todos podem professar a sua fé. Então, temos que fazer essa defesa. A defesa de uma sociedade mais justa, a defesa dos nossos valores. Nós dizemos não ao aborto. Nós dizemos não à ideologia de gênero que tenta confundir as nossas crianças. Nós somos a favor da ideologia de Gênesis e não a ideologia de gênero, porque confunde e traz um grave prejuízo. O adulto pode decidir, porque a própria Bíblia diz que Deus nos chamou para a liberdade. Um adulto, ele toma as decisões naquilo que convier a ele, mas nós não podemos. A Sociedade Brasileira de Pediatria já se manifestou
Nós não estamos falando aqui de religiosos, médicos. Já se manifestou a sociedade dizendo é pernicioso tratar de tema de ideologia de gênero para as crianças. Estão causando um mal terrível para as crianças, confundindo a identidade das crianças. Então, João Paulo, Clara, Samuel, todos vocês têm que ter um posicionamento claro em relação a isso, não levando para a questão política, mas deixando claro a nossa defesa, o nosso posicionamento, a nossa posição. Então, jovens, vocês têm um desafio muito grande. Nós, mais adultos, temos um desafio. As crianças têm um desafio, defender aquilo em que nós acreditamos, os nossos valores, porque são esses valores que vão tornar essa sociedade uma sociedade mais justa, uma sociedade como planejada por Deus para cada um de nós. Com essas palavras, eu encerro essa sessão. Agradeço a todos que aqui estiveram, agradeço ao ministro Ronaldo por ter requerido a sessão. E essa casa é a casa do povo, é a casa de cada um de vocês. Muito obrigado. Está encerrada a sessão. Boa.